Boa noite, hoje é dia 25 de maio, essa é a nossa terceira aula de didática e hoje nós discutiremos as abordagens do processo ensino-aprendizagem e iremos fazer uma vivência sobre essas aulas. Será uma aula que é inédita, é a primeira vez que a gente está fazendo essa aula no online, por isso que eu estou chamando de inédita. E todos vocês terão o privilégio de fazer isso junto. Então, por onde que a gente pode começar? Pensando em quais são as abordagens. Quantas são? Vocês deram uma olhada naquele primeiro texto lá do Mazeto. Quantas abordagens tinham lá? 5. 5, exatamente. A primeira abordagem é a tradicional, que acho que todo mundo conhece, e esse capítulo do Mazeto é bom, porque acho que vocês devem ter visto, né, que ele resume o livro da Mizukami, que cada um de vocês ficou com um capítulo. Então, ele dá uma noção geral do livro da Mizukami, né, que é onde vocês, cada um leu um capítulo, mas lendo esse capítulo do Mazeto, vocês têm ideia do livro como um todo. A abordagem tradicional é o que a gente chama de método tradicional mesmo, e acho que todos nós já vivenciamos isso em algum momento na vida, para não dizer na maior parte da vida escolar. E a gente, pensando nele, a gente poderia dizer que o centro da abordagem tradicional está no professor, no aluno ou no processo? Como que vocês entendem isso? Em quem está centrada? Quem é o principal? No professor, né? Professor, várias pessoas responderam aí. Exatamente, está no professor. Então, eu vou falar de uma forma geral, pensando isso, quem é o centro, das 5, para vocês já perceberem a diferença principal entre elas. Depois tem outras. Quando a gente vai para comportamentalista, que é a segunda, quem leu o primeiro texto do Mazeto, ou quem leu o capítulo da Mizukami que tinha a comportamentalista, ajuda aí a falar quem que é o ponto central. O aluno. Professor, comportamentalista, hein? Professor, aluno ou processo? Eu achei que era Professor? aluno. É o professor ainda, na comportamentalista, quer ver? Vamos ver. No Mazeto, se ele fala, se ele coloca isso, ou se a gente olha lá no nosso resumo. Acho que no nosso resumo vai ter isso, vamos ver. Sabe esse quadro aqui, olha, que eu passei para vocês? Esse quadro é bem prático para ver isso. Vamos ver. Quando a gente fala de escola, no quadrinho, educação e escola, da comportamentalista, diz assim: o professor tem poder controlador. Processo ensino-aprendizagem, ele é centrado no comportamento. No processo professor-aluno, o professor é considerado um engenheiro comportamental. Então, quando a gente lê isso, a gente pode concluir que o professor é a parte principal. Sem ele, nada acontece, porque é ele que tem esse poder controlador, tá? Quando a gente vai para humanista, quem que é o centro? Professor, aluno ou processo? O aluno? Humanista. Acredito que o aluno. Humanista é o aluno. Então, vejam só, as duas primeiras é o professor, a humanista é o aluno, tanto é que na humanista nem tem classe. Os alunos se reúnem por interesse nas matérias, nas disciplinas, não é uma classe como a gente está acostumado aqui, por série ou por faixa etária, é por interesse dos assuntos. Daí, quando a gente passa para construtivista, principalmente quem leu a construtivista aí, quem que seria o ponto aí de destaque? Aluno, professor
ou processo? Processo? Quem respondeu, Gabriel? Eu. Aí, Acho que é aluno e processo, não é? Aluno e processo, também está correto. Olha só, o Gabriel esteve com a gente hoje à tarde no plantão, né, Gabriel? Não é isso? Olha Isso como mesmo. o plantão foi bom, ele está afiadíssimo, né, Amanda? Entendeu bem agora? Eu fiquei até mais feliz agora. Acho que a gente é nós somos boas professoras, Amanda. Então, na construtivista, o aluno tem um papel muito importante, mas o destaque é o processo, tá? Então, o processo é o destaque. E na histórico-cultural, qual que é o destaque? Professor, aluno ou processo? Eu chutaria que é o processo. Exatamente, Gabriel. Você não precisa mais aparecer no plantão. Então, eu estou colocando isso para vocês terem uma noção que aí do Gabriel à tarde falou assim, parece que existe uma sequência lógica, né, nas abordagens, e existe. Esse livro da Mizukami é um clássico da área pedagógica, porque ela conseguiu sintetizar como é que a gente pode trabalhar no dia a dia da escola ou da prática na sala de aula, a partir das teorias. Ou seja, aquilo que eu faço sempre tem uma teoria por trás. Não é alguma coisa que sai da minha cabeça. E às vezes a gente faz algumas ações que a gente não sabe, mas estão relacionadas a alguma abordagem. Por exemplo, falar aqui para vocês. Alguém aqui já ganhou um prêmio? Ou já ganhou parabéns com 10, muito bem, estrelinha, alguma coisa assim? Olha, o Alexandre balançou a cabeça que sim, Sim. a Ana Carolina também, a Thaís falou que sim. Sim, tinha professor que dava um bombom pra gente quando a gente tirava Olha 10. só, que dava bombom. Era muito bom. Olha, essa eu gostei, viu? Pena que agora a gente não está no presencial, né? Porque a gente podia fazer alguma coisa assim, né? Também ganhar uma bala, um bombom, coisa assim, seria legal. Dá um baita incentivo. Nossa, um bombonzinho no final do dia. Também acho, também acho. Mesmo quando a gente quer emagrecer, não pode comer mais nada, né? Já engordou muito na pandemia. Professora, Fale. no estágio 2, a gente fez uma apresentação e a gente, no final, deu bis para todo mundo, e todo mundo ficou muito feliz. Olha só. Thaís, então, ó, você que foi aí a pessoa que premiou a turma com bis, fale para mim em qual abordagem que estaria esse tipo de ação. Você consegue identificar? Se você quiser pedir ajuda aos universitários, ó, tá cheio de carinha aqui esperando você pedir ajuda. Eu estou querendo pedir ajuda aos universitários, porque também a atividade era interdisciplinar. Tá, não, eu tô falando só o fato de entregar o bis, de dar o bis para a turma, de prêmio. Isso é tradicional, comportamento... Oi? Tradicional. É tradicional. Eu acho que é meritocracia, é tradicional. Tá. Eu achei comportamentalista. Por causa da questão de punição e prêmio, né? Quem mais? Quer falar mais alguma coisa? Tradicional, né? Olha, o Arnaldo está falando que ajoelhar no milho, ajoelhar no milho é o processo tradicional, é a punição. É ficar no canto. Aí que está a questão, Arnaldo. O castigo, a punição e o prêmio é comportamental. Acontece que a comportamental é muito próxima da tradicional. Então, tudo que a gente já falou e já viu de tradicional tem um pouco de comportamental também. Não é tudo, mas algumas situações. E eu citei essa justamente por esse fato. Hoje à tarde eu comentei com o Gabriel que eu estudei numa época que tinha prêmio e que tinha punição. Inclusive, nessa questão de comportamento, uma vez por semana, a gente tinha que colocar as mãos assim em cima da mesa, aberta, e a professora passava para ver se a gente estava com a unha cortada
aparada direitinho, se não estava com a unha feia. Já imaginaram agora que está nesse período de unhas, como que fala, de fibra, assim, estileto, aquelas coisas assim? Não sei o que ia dar aquilo lá, né? Acho que não ia dar certo essa revista, não. Então, ela olhava a unha, olhava se o lápis estava apontado e se a borracha estava limpa. A gente tinha que deixar tudo assim em cima da carteira, né? Quem não estivesse com unha cortada, borracha limpa e lápis apontado, saía da aula, ali naquela hora. Então, falava assim, Marilena, você não está com a unha cortada, pode ir lá para a diretoria. Gente, isso era uma vergonha total, né? Porque era na frente de todo mundo. Se a gente olha o contexto, a gente fala, isso é tradicional, como o Arnaldo falou. Só que a hora que a gente olha para a teoria, isso é identificado como comportamentalista, porque está baseada nessa teoria dos comportamentos. E tem um psicólogo chamado Skinner, que é o teórico principal dessa abordagem. Olha só, a Amanda estudava numa escola que fazia inspeção de piolho. Os meus filhos, meus filhos não, mas eu me lembro de situações que a turma fazia de piolho. Filhos de amigas minhas, da escola dos meus filhos não tinha isso. Bom, então voltando aqui. Eu citei esse exemplo para vocês perceberem que às vezes a gente olha um contexto e já coloca tudo dentro do saco do tradicional. Porque o tradicional e o comportamentalista são muito próximas, tá? Em termos teóricos. Já a humanista, ela vai para o caminho completamente oposto. Olha só o que aconteceu com a Ana, coitada, o professor deixou ela lá de castigo, de costas. Alguém já teve algum castigo assim também? Um processo desse jeito? Olha, o Arnaldo falou que não. Então, Ana, você foi premiada, só você. Nossa, Letícia, tem várias aqui. Várias meninas, acho que as meninas são mais rebeldes que os meninos, então, pelo jeito, hein? Eu achava que era o contrário. Pelo jeito, não. Bom, humanista. A humanista, ela inverte. Dermeval Saviani fala que tem uma teoria da vara. Não sei se algum de vocês já leu o livro Democracia e Cidadania, alguma coisa assim, do Dermeval Saviani. Então, ele fala que quando a vara está muito invertida, está muito tombada para um lado, que é o caso de tradicional e comportamentalista, a tendência é a gente jogar muito para o outro lado, inverso. E é isso que acontece com tradicional e comportamentalista para humanista. Por quê? A gente pode dizer assim, a vara estava tombada para o lado do professor, onde o professor é que tem o poder, ele que fala, ele que sabe, ele que toma conta, ele que domina o comportamento e tal. Daí, na humanista, foi completamente oposta. Por quê? Foi se trabalhar com o aluno, em primeiro lugar, em destaque. Então, a gente vai de um lado para o outro. A humanista está baseada na teoria de Carl Roger. Ele fala que não precisa de professor. Agora, isso não quer dizer que é um anarquismo, porque o professor continua tendo um papel, mas é um papel de orientador à distância. Quem decide o que vai estudar é o aluno. Mas ele pode decidir qualquer coisa do nada? Não, existe um currículo, então eu tenho que dar conta daquele currículo, e eu vou escolhendo o que eu quero estudar. Se eu escolho estudar matemática e eu tenho alguma dúvida, depois eu vou lá na sala onde tem uma professora ou professor de matemática que pode me ajudar. Então, é o aluno que vai atrás do professor. O professor fica dentro de uma sala e daí quem tem interesse vai lá. Nessa sala do professor de matemática, por exemplo, pode ter gente de todas as idades, de 7 a 14 anos. Cada um estudando uma coisa. Vejam que negócio maluco, né? Tem uma escola muito famosa em Portugal que chama Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola bem humanista que é exemplo para o mundo todo. Quem fundou essa escola é um professor chamado João Pacheco. Ele já veio aqui para o Brasil e fundou uma escola chamada Projeto Âncora,
Deixa eu me lembrar. Esqueci o nome da cidade. É no Grande ABC. Você sabe, Amanda? Você lembra? Tem um vídeo do canal Futura que fala dessa escola. Eu posso mandar aqui. Então, depois você coloca e coloca no grupo. Coloca aqui, depois coloca lá no grupo também. É em Cotia, lembrei. E essa escola é uma escola pública, muito legal também. E, recentemente, eu fiquei sabendo de uma escola em São Paulo, que tem uma diretora que trabalhou com o João Pacheco lá em Cotia, e que hoje ela é a diretora dessa escola, mas não me lembro o nome, depois eu até falo para vocês, mas isso também não é relevante. Eu tive colegas que estudaram nessa aqui em São Paulo. Ah, é? Que legal. Eu não lembro o nome agora também, mas fica no Butantã. Eu tive colegas no ensino médio. Tem essa, e tem essa outra que eu descobri, essa do Butantã eu também conhecia. Também esqueci, é uma pública também, muito legal. E é bem famosa. Por que eu estou citando essas escolas? Porque, vejam bem, eu citei 3 escolas, uma no Portugal, uma em Cotia e 2 em São Paulo, sendo que uma delas, se não me engano, é particular. Porque não é fácil trabalhar dessa forma. Significa derrubar as paredes da sala de aula. O professor tem que pensar de uma forma completamente diferente, que, de certa forma, eu acho que faz muito sentido no mundo que a gente está vivendo, porque cada um aprende uma coisa e numa hora. Mas a nossa educação, as nossas leis, elas são um pouco engessadas, então isso às vezes dificulta, né, da gente trabalhar assim. Então, se a gente pensa lá no Saviani de novo, né, a vara estava tombada para um lado do professor, daí veio o Carl Roger, tombou para o outro lado do humanismo, e daí a gente poderia pensar, poxa vida, não dá para achar um meio termo, né? Ficar no meio. Esse meio termo vem a ser o construtivismo e abordagem histórico-cultural ou sociocultural. Essas duas, elas priorizam o processo, onde tanto o professor quanto o aluno têm papel fundamental. O que diferencia uma da outra é apenas uma situação, que é a seguinte: o construtivismo ou cognitivismo, ele só olha para o conteúdo, para a matéria a ser estudada. Então, se eu vou estudar água, eu vou falar qual é o símbolo da água, eu vou falar quais são as características físicas, se ela é solúvel, insolúvel, o que é solúvel e insolúvel na água, eu vou falar essas coisas. Se eu for estudar água na abordagem histórico-cultural, eu posso falar de poluição dos rios, eu posso falar se a água que a gente recebe é potável ou não, se a gente tem saneamento básico ou não. O que quer dizer isso? Construtivismo só olha para si, ou seja, ela é ahistórica, sem considerar o histórico, sem considerar a sociedade. E a abordagem histórico-cultural, ela considera todo o contexto. Então, ela considera o contexto social, econômico, político, todo esse cenário. Tá? Essa é a diferença entre as duas. Nas duas é valorizado o trabalho em grupo, porque se é o processo, a interação é muito valorizada. Tanto a interação professor-aluno, quanto a interação aluno-aluno, tá? Então, essas duas interações são valorizadas. Na próxima semana, vocês lerão um livro sobre metodologia ativa. A metodologia, algumas maneiras como se trabalha a metodologia ativa, ela fica no construtivismo e, em algumas outras situações, ela passa para abordagem histórico-cultural. Deixa eu ver o que mais que é importante falar aqui. Eu acho que era isso. Então, de uma forma geral, a gente tem esse contexto. Toda essa teoria da Mizukami, ela vem da década de 80. Depois disso, vários outros estudiosos da área de educação tentaram fazer alguma leitura da nossa realidade, mas elas se dispersam um pouco. E essa daqui é onde o pessoal sempre volta. Esqueci de um detalhe. O construtivismo está baseado em Piaget,
E a abordagem histórico-cultural está baseada em Vygotsky e entra também Paulo Freire nela, tá? De forma geral é essa. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário dessas considerações que eu fiz até aqui? Então, vamos em frente. O que a gente vai fazer agora? Quando a gente tinha aula no presencial, a Amanda, o Vinícius, tiveram oportunidade de vivenciar isso no presencial, né? Então, a gente fazia uma chamada vivência. Uma pessoa era o professor, como se fosse um teatro. Uma pessoa era o professor, alguns eram os alunos, de forma geral, toda a classe era os alunos. E a gente ia vivenciando cada uma das abordagens. O ano passado, o pessoal que estava no terceiro, a gente entrou no período lá do afastamento físico, uma semana antes de acontecer essa vivência. Então, a turma não teve isso no presencial. Quando a gente foi para o online, eu não tinha ideia de como a gente poderia fazer isso, então a gente não fez. O pessoal do ano passado ficou sem. De lá para cá, a gente foi aprendendo muita coisa, né, do meio online, porque a gente se viu mergulhado nisso e teve que aprender uma série de coisas. Em fevereiro do ano passado, eu não sabia o que era Google Meet, Zoom e Teams, tantas coisas que a gente tem visto, né? E eu conheci o psicodrama online, que é o texto, o artigo que eu passei para vocês, que está em espanhol, que eu falei que não era obrigado a ler, mas eu disponibilizei para vocês saberem que o que a gente vai fazer aqui tem uma fundamentação teórica e algumas pessoas já têm utilizado, então não é nada que eu tirei da minha cabeça. E esse professor que escreveu esse artigo, Luciano Gamês, é professor da Unifesp, e o ano passado nós realizamos uma atividade com ele e pudemos vivenciar isso. A Amanda estava naquela aula, quando ela aconteceu, e eu pedi para que vocês assistissem pelo menos um pedacinho para entender como acontece. E o que a gente vai fazer aqui hoje é isso, a gente vai fazer o psicodrama online, tá? Nós vamos começar pela tradicional. Então, eu gostaria que o pessoal que leu o capítulo do tradicional ajudasse a organizar. Como seria uma aula online baseada na abordagem tradicional? Quem daqui leu o tradicional? Eu. A Ana, o Arnaldo, a Giovana, o Alexandre. Então, já temos aqui 5, 6 pessoas. Se tiver mais gente, pode ir se identificando. Então, a gente teria que combinar assim, um é o professor ou a professora, e os outros de vocês são os alunos. E a gente teria que vivenciar um diálogo, coisa assim, de 2, 3 minutos, que desse para a gente imaginar, essa é uma aula tradicional. Como que poderia ser esse diálogo? Quem começaria, o professor ou o aluno? Professor. O professor. Professor. Então, o professor inicia o diálogo, né? Se é que a gente pode chamar de diálogo. Então, o professor vai falar... Ele dita as regras, né? Exatamente, Arnaldo. Professor dita as regras. Professor dita as regras. Então... Muito bem, perfeito. E daí, os alunos teriam que tipo de papel? Bem ativo, falante? Ouvinte. Totalmente passivo. Totalmente passivo. O que você falou, Natália? Não, que seria totalmente passivo. Exato, tá bom. Arnaldo, você é de que área? Qual é a área que você gosta? Das 4? Matemática, física, química, biologia? Das 4, matemática. Matemática. Então, vamos imaginar que você vai dar uma aula agora de matemática para esse pessoal. O que você escolheria aí de conteúdo? Eu tinha pensado eu até pensei antes, né, em ser o professor. Olha só! Mais velho, né? Mas eu pensei em falar sobre Libras, porque Libras é visual. E como a gente está online,
um professor, né, já que a gente está falando de um ambiente online, ele está vendo a repetição dos alunos, né? Pode exigir um pouco de atenção, pode exigir que repita o gesto, né? Que é um professor tradicional, é o que faria. Tá. Agora, se pensar em matemática, eu vou pensar em integral, as pessoas vão morrer aí, né? mas eu acho que a ideia é essa mesmo. verdade. A ideia é matar a turma, é essa mesmo. Não sair quase ninguém vivo. Vamos ver Mas daí eu quem acho que fica comportamentalista. Libras é mais visual. E já que a repetição, né? Eu pensei que a de Libras se encaixaria mais numa aula tradicional. Então, Porque e sabe você tem que... o gesto e a atenção. Tá, concordo. Tá perfeito esse pensamento seu. Agora, a matemática tem tido muita dificuldade para as aulas online. Eu tenho uma irmã que é professora de matemática, ela é doutora em educação matemática. Então, ela conta, assim, que a gente precisa ter muitos materiais, instrumentos, para poder ensinar matemática no online. Porque senão fica difícil, como o Arnaldo disse, né? A questão da visualização. Olha, a turma está falando aqui, está dando umas pontinhas aqui de ideia. Mas... Eu faria com tabuada na matemática, né? Porque tabuada, aí a participação de todo mundo online seria interessante para... Agora, vejam que esse professor tradicional, ele está querendo bastante participação dos alunos, né? Ele está um tradicional meio disfarçado já está com o pé na... Na verdade, é um tradicional mais rigoroso, né? Que você quer ver a repetição, se está correta em cada um dos alunos. E cobrar um resultado. A preocupação é essa. E cobrar o resultado. Você transmite um conteúdo e cobra o resultado. Amanda, o que você escreveu mesmo? Eu li, mas eu já até me esqueci. Que você cobraria que todo mundo abrisse as câmeras. Porque eu tô pensando... falar que não pode ficar com a câmera desligada. Pois é, porque eu até penso assim, se a aula é tradicional e o aluno é passivo, o que a gente faz? Primeira coisa é essa. Estou passiva, né? Não estou nem abrindo a minha câmera, estou completamente out, fora. Né? Aquela pessoa que está lá no presencial, né? Que você vê que está, como a gente costuma dizer, no mundo da lua, né? Você vê que a pessoa está lá só com o corpo presente, mas a cabeça dela está em outra coisa, ou ela está com o celular assim na mão, né? Vendo tudo que está escrito lá. Então, vamos ver aqui. Arnaldo, você é da matemática, você vai ter que se virar aí, pensar o que fazer, e daí nós vamos ter aqui então, como os alunos, Ana Carolina, Giovana, Alexandre, quem mais falou que estava na tradicional aqui? Eu estou também, professora. Natália, todo mundo fecha as câmeras e só fica aberto esses que são alunos dele. Então, Ana Carolina, Giovana, Alexandre, Natália, fica com a câmera aberta. Então, seus alunos estão aí. Natália, você consegue abrir a câmera ou não? Se não conseguir, não tem problema. Você pode ser uma aluna rebelde que ele vai chamar sua atenção. É uma possibilidade. A Giovana pode ser aquela que pega o celular na mão e leva uma bronca, vai para a diretoria, sei lá. O Alexandre acho que é o rebelde, porque ele até já se escondeu. Eu não sei se é da turma 1 lá, mas eu não sei dizer. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, todo mundo prestando atenção agora. Você tem os livros aí, né? Presentes. Abram na página 5 e a gente vai mostrar agora como se faz o exercício da integral mais simples que existe, que é a integral x dx. Como todo mundo já deve saber, como a gente já falou isso, né, na semana passada, como introdução à aula de hoje, a integral, ela nada mais é do que você tentar, né, a solução dela, tentar achar a primitiva da função que está dentro dela. Então, se eu falo que é a integral de x dx, qual é a função presente dentro da integral? Alguém sabe me dizer? Alguém que tenha lido o livro? Pelo jeito, eu acho que ninguém leu o livro, não é? Eu não sei, a Giovana está com essa cara de mastiguinhas. O que acontece aí, Giovana? Você está distraída, né? Olhando o celular.
Pessoal, vamos prestar atenção, por favor. Tá? Eu vou repetir mais uma vez, já que, por favor, se você puder fechar o seu microfone, Giovana, por favor. E Ana, volte para a aula, né? Por gentileza. Então vamos continuar. Assim, em respeito aos outros que estão aqui para ter aula, por favor. A integral de x dx, a função que está dentro da integral é o x. Né? Então, esta é a função que a gente vai ter que achar a primitiva dela. Tá? O que é uma primitiva no caso de uma integral? Alguém sabe dizer? É a função... Exatamente. É a função que derivada dá essa função que está dentro da integral. Tá? Eu não sei o que acontece com você. Oi, Eu não por favor. entendi exatamente o que foi a primitiva. Você poderia explicar de outra forma, por gentileza? Posso explicar sim, Natália. A primitiva, né, da integral é aquela função que, derivada, eu consigo achar o que está dentro da integral. Então, na verdade, é a função que, derivando, ou seja, é a solução da integral, que derivando eu consiga ter... Estou muito bonzinho, né? Que consiga ter essa função. Então, o que derivando, que função derivada, eu consigo ter como x o resultado? Alguém sabe dizer? Professor. Estava no livro que vocês tinham que ler. Né? Professor. Oi, é Ana falando? Dúvida. Eu não entendi o que você tinha falado aqui no começo da aula. Você pode repetir? No começo da aula, quem está falando? É a Júlia? Eu. Isso. É assim, a gente já passou esse começo da aula, né? A gente começou com as derivadas, com as integrais, né? E isso daqui já foi pedido que vocês estudassem na aula passada. Então eu vou dar sequência no processo, né? Para que todo mundo veja. E depois, se você tiver alguma dúvida a mais, você pergunta novamente. Tá ok? Então a gente chegou na parte da derivada. Qual a função derivada que dá o resultado, uma função x? Pelo jeito, acho que ninguém leu, né? Então, derivando uma função, né, x ao quadrado sobre 2, vocês sabem o que é derivada? Pela cara de vocês, que eu não estou nem vendo, pela cara de interrogação, ninguém sabe. Eu acho que com essa daí dá pra gente encerrar, pela cara de vocês, que eu não estou nem vendo. Foi muito boa, Arnaldo, parabéns, isso foi ótimo. Arnaldo, eu não sei se você conseguiu ver o comentário da mãe da Brenda. Olha não, eu só. não consegui, eu não estou lendo o chat. Então eu vou ler para você ver que se você não der certo como professor na vida, você pode ser ator. Porque olha o que a mãe dela disse. Nossa, Brenda, por que seu professor está falando assim? Que horror! Mas, maravilhoso, Arnaldo. o Arnaldo foi muito bom. Vejam só. Eu estou gaguejando aqui. O que o Arnaldo estava fazendo que dá para a gente dizer que foi tradicional? Independente do que estava acontecendo, se o pessoal estava prestando atenção ou não, tinha lido o livro ou não, tinha feito exercício ou não, ele continuava. Vocês perceberam isso? E isso mostra o quê? É o que está colocado aqui. Primeiro, aula expositiva, só ele falava, o sentido de dar a aula. Então, ele estava dando a aula dele. Não interessa se vocês estão aqui acordados ou dormindo. Transmissão de conteúdo, de modo que o aluno permaneça na passividade do pensar. Dava para a gente perceber, ninguém estava pensando. Ele perguntava, quem sabe o que é derivada? Né? Ninguém está nem aí, não tá ligado na derivada. Então, essa questão da metodologia foi muito clara. E a utilização de modelos prontos, né? Ele falou, abra um livro aí na página tal e começa a ler e vai reproduzindo ali, não está nem aí se acontece alguma outra coisa. E para completar, o professor é aquele que fala e o aluno fica ouvindo. Quando a Amanda disse assim, ele é muito bonzinho, ele poderia ser mais carrasco, claro.
mas não necessariamente, porque aqui da metodologia, ele cumpriu tudo. Quando a Amanda fala se ele que ele não é, que ele era bonzinho, ela está pensando na relação professor-aluno, que geralmente é vertical e é autoritária. Ele não deixou de ter a relação vertical com os alunos, porque ele chega na aula, ele não fala, e aí, como que vocês estão? Tá tudo bem? Estão animados para a aula de hoje? Leram o livro? Nada disso. Ele começou lá, abre na página tal e manda ver. Né? Então, ninguém viu a cartinha que eu vou mandar para os pais também. Ah, também tem isso, né? Vai ter a cartinha ainda. O Alexandre sumiu, vai ser o primeiro a ganhar cartinha para o pai e para a mãe. Tá perdido. Aí vai ser mais difícil do que pagar a guitarra. E então, estava todo mundo submisso e o papel central era do professor. Então, quando a gente olha essas características aqui, ele conseguiu dar ênfase a elas. Faltou um pouco do produto, né, enfatizar o produto, que ele teria que falar, vocês têm que aprender para ir bem na prova, qualquer coisa assim, mas tudo bem, era um curto período, né. Você quer fazer mais algum comentário, Arnaldo, ou não? Pessoal que participou aí, tem comentário, Giovana, Ana? Achei o máximo. Não, eu fiquei mais como receptiva mesmo. Você estava de passiva, né? Então, tinha que ficar quietinha aí. Tudo bem. Ok. O pessoal... Natália. Pode falar, Natália. Não, só ia comentar mesmo que a atuação dele foi maravilhosa. Eu fiz uma pergunta no meio, achei até que ele poderia falar, vou deixar para o final, perguntas para o final, alguma coisa assim, ou nem responder. Poderia ser. Poderia, mas né? ele é um professor tradicional educado. A gente tem professor tradicional educado, né? Que a gente até fala assim, olha, eu gosto muito do Arnaldo como pessoa, mas como professor é terrível. Você já deve ter tido experiência desse tipo, não é o caso do Arnaldo. Ele é competente também como aluno, tal, simpático, não tem problema. Mas tem muito professor que acontece isso, né? Exatamente, a gente tem exemplos também. Não, a gente não pode nem pensar nos exemplos, né? Porque todo mundo, às vezes, conhece alguns exemplos, e que são conhecidos de outras pessoas. O pessoal que está aqui, que assistiu, tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar, a falar, dúvida, qualquer coisa assim? Não, então vamos... O Arnaldo que ele devia ajudar a gente em cálculo, porque eu estava entendendo muito bem. Olha só, pode ser monitor já de cálculo, Arnaldo. Fiquei sabendo vou ser monitor de cálculo, mas de Fundamentos 1. Eu me inscrevi para Fundamentos 1. Tá bom. Vamos passar para comportamentalista. Quem daqui leu o capítulo da comportamentalista? Se identifica aí para a gente, faz favor. Temos o Vinícius, quem mais? Só o Vinícius leu comportamentalista? Então, ele vai fazer o papel do professor de aluno? Mais ninguém? Gente? Vinícius, então nós vamos fazer o seguinte. Você vai ser o professor e eu e a Amanda seremos suas alunas. Pode ser? Meu Deus, mas eu vou ser professor de quê? Qual que é a área que você gosta? De cálculo. Porque também, eles sempre salvam a gente no cálculo, professor. Não, na verdade eu gosto de biologia, mas... Você quer falar de biologia? Fala de célula, então. Na verdade, eu queria não ser professor, no caso. Não quer ser professor? Não, esse papel tá de bom, então vamos fazer o seguinte, eu serei a professora. E você vai ser meu aluno, Vinícius. Só contar para vocês um parêntese. Uma vez, eu fui convidada para ir dar uma palestra para um grupo de professores numa escola em São Caetano. Não sei se tem alguém aqui de São Caetano, eu não lembro mais o nome da escola. E quem me convidou era a coordenação pedagógica, disse, olha, a gente tem alguns professores aqui que são meio comportamentalista, meio carrasco com os alunos, tal, né? Daí eu falei, tudo bem, vamos lá. E eu fui para apresentar essas abordagens do processo ensino-aprendizagem. Daí eu combinei com a diretora e com a coordenadora que eu ia usar uma estratégia em que eu seria uma palestrante comportamentalista. E a gente combinou que um professor, uma determinada professora, chegaria atrasada na reunião e eu ia colocá-la para fora. Olha só que dramático. Mas estava tudo combinado.
E um outro professor ia pegar o celular na hora e eu ia tirar o celular da mão dele, essas coisas assim. Então, eles chegaram e falaram assim para mim, olha, uma professora vai chegar atrasada e um professor vai pegar o celular na mão. Tá bom, comecei lá minha aula, né? Daqui a pouco entram duas professoras assim, e sabe aquelas que vêm sentar no colo, assim, seu, bem na sua frente, naquelas cadeiras vazias da frente, porque era tudo de fileira, assim. Ah, não deu outra, né, gente? Eu fui com tudo por cima delas. Falei que era falta de respeito, chegar atrasada numa palestra, tudo isso. E pedi para que elas se retirassem. As duas ficaram perplexas. Falei, pô, essas meninas são boas atrizes, né? Essas professoras aí. E saíram. Daqui a pouco, a coordenadora vem falar comigo. As professoras estavam lá fora chorando, porque não eram essas que iam chegar atrasadas. Elas não sabiam de nada. Gente, eu não sabia onde colocar a cara. Olha, eu sei que a coordenadora foi lá fora, explicou para as professoras, tal. Gente, elas não voltaram, elas ficaram morrendo de vergonha. Imagina eu, então, que tive que acabar, eu tive que ir até o fim da palestra, explicar para o pessoal o que era. Eu fiquei de carrasca, né? Não teve muito jeito. Ai, meu Deus. E outro dia eu encontrei com um professor que era dessa escola, hoje ele não está mais, ele falou assim, que quando ele se encontra com o pessoal de lá, eles sempre se lembram desse dia. Ficou na história essa coisa. Mas vamos lá. Agora, então, vocês são meus alunos. Deixem-me pensar qual vai ser a aula de hoje. A aula de hoje vai ser de educação moral e cívica. O que vocês acham? Estão preparados? Nossa, vocês nem balançam a cabeça. O Vinícius fica assim parado. É que a gente não teve essa matéria na vida, né? Vocês não tiveram. Vamos fazer outra, então. Que vai ser? Aula de didática. Não, aula de didática pegaria muito mal, né? Biologia. Vamos falar da água, então. Vamos lá. Água. Daí aqui não interessa, eu vou falar o que vier na cabeça. Ok, gente, hoje a nossa aula é sobre água. Gostaria que vocês abrissem o livro, e também na página 15, e também, por favor, abrissem o caderno na página onde vocês fizeram a lição que eu deixei na última aula para vocês. Vinícius, por favor, levante aí o seu caderno com a página onde você fez a lição. Você fez a lição, Vinícius? Eu fiz. Esse Vinícius fez a lição. Muito bem, mostra para mim. Ok. Agora o Vinícius Ferreira. Você fez a lição, Vinícius? Não fez. Muito bem. Então, Vinícius, vamos ver o que vai acontecer com você. Você vai fazer 2 lições extras nessa semana e vai fazer uma prova surpresa daqui a pouco. Vamos ver quem mais. Felipe, você fez a lição? Mostra aí pra gente. Fez a lição, ok. Franciele, você fez a lição ou não? Não, Pro, desculpa. Olha, Franciele, aqui, desculpa, não resolve. Ou faz ou não faz. E se não faz, acontece alguma coisa, como vai acontecer com o Vinícius. Prova surpresa daqui a pouco, no fim da aula, de toda essa matéria. E essa nota da prova vai ter peso 2. Ana Carolina, fez a lição? Eu fiz só metade, eu não consegui acabar. Mas, Ana, se você sabe que tem que fazer a lição, como que você consegue fazer só metade da lição? Fazer metade é mais difícil do que não fazer, não é possível uma coisa dessa. Não dá, assim não dá. Então, você vai ter que aprender que lição se faz por inteiro e não por partes. Então, hoje você vai para a prova surpresa também de toda a matéria.
junto com o Vinícius, junto com a Franciele. O Vinícius Minoro vai ganhar um prêmio, então ele vai ficar dispensado de fazer a próxima lição, porque ele já fez essa, então ele não precisa fazer a próxima, tá? Bom, então vamos voltar aqui. Por que eu dei ênfase nessa coisa da lição? Porque o ponto forte da comportamentalista é o comportamento, como o próprio nome diz. E o professor, ele dá prêmios para quem tem o comportamento que o professor deseja, no caso, o Vinícius Minoro, que ele fez a lição, o Felipe também fez, e ele dá uma extinção, chamada extinção, né, então reforço para quem faz correto, e dá uma extinção para quem não faz. No caso, o Vinícius, a Ana, que fez pela metade, e a Franciele. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui professora de curso de pedagogia por 20 anos. E eu sempre trabalhei um pouco na linha da histórico-cultural. E naquela época, o curso tinha duas vertentes, pré-escola e deficiência mental. Vejam que isso foi na década de 80, 90, então ainda se chamava deficiência mental, não era educação especial, nada, era assim. Enquanto eu dava aula para a turma da pré-escola, tinha uma professora que dava aula para a turma de DM. E ela era uma professora extremamente comportamentalista. Daí, quando a gente saía para o intervalo ou no fim da aula, era só menina chorando no corredor. Porque ela trabalhava da seguinte maneira. Toda aula tinha seminário. Então, se formava um grupinho. Vamos fazer de conta aqui, ó. O Vinícius sempre trabalhou com a Amanda. Então, o grupinho era Fabrício, Vinícius, Amanda. Vamos colocar a Ana e a Franciele junto. Daí ela chegava na aula, né? Ela sorteava quem ia do grupo ia falar. Daí ela olhava bem, e ela tinha uma sensibilidade, a turma falava que era terrível, ela sempre escolhia quem sabia menos. Porque como tinha seminário toda semana você tinha que estudar que nem um louco para aquilo, e às vezes não dava conta, né? Então ela falava assim, eu acho que a Amanda é uma boa aluna, mas eu estou apostando que essa semana ela não deu conta do seminário. Vou chamar a Amanda. Chamava a Amanda. A Amanda ficava nervosa, falava tudo atrapalhado, tudo errado, e a professora falava assim, nota 3. Essa nota 3 era do grupo inteiro. Era para Ana Carolina, era para o Vinícius, era para o Fabrício e era para a Franciele. Daí a Amanda saía chorando da sala de aula, porque ela tinha tirado esse 3. O Vinícius e a Franciele e a Ana Carolina saíam bravos com a Amanda, porque ela não tinha estudado, e eles também tinham ficado com 3. Era uma loucura. E quando tinha trabalho, que o pessoal entregava trabalho, e o trabalho estava ruim, ela sentava, tinha mesa dentro do professor, as carteiras dos alunos, e do lado da mesa do professor tinha um cesto de lixo. Então, ela pegava o trabalho do aluno, então chamava, né, deixa eu ver quem não falei o nome aqui ainda hoje, Matheus. Matheus, vem aqui. Daí o Matheus ia lá, né, e a classe inteira olhando ela com o Matheus lá na frente, né. Seu trabalho tá uma droga. Rasgava, assim, o trabalho dele e jogava no lixo. Era desse jeito, só para vocês terem uma ideia. Por quê? A ideia é a extinção de um comportamento que eu não quero. A Giovana está falando que ela ia chorar, mas um monte de gente saía chorando, Giovana, um monte de gente. Então, as pessoas fazem o processo de extinção para aquele comportamento que eu não quero e reforça aquele que ela quer. É essa que é a ideia principal aqui na comportamentalista. Por isso que no começo, o Arnaldo chegou a falar que aquela questão de castigo, tal, de prêmio, era do tradicional, porque tradicional e comportamentalista estão sempre ali, bem, bem perto. A Amanda falou que trancava o curso, coitada. Tá bom. Alguma questão sobre a comportamentalista?
Vamos lá, humanista. Professora. Oi, fale, Matheus. Não, comportamentalista, né? Eu tenho até um pensamento, né? Essa questão da gente atribuir notas de comportamento, né? Até uma escola que eu trabalho, que agora a gente está trabalhando com isso, nota de participação. Isso seria, professor, uma forma de... Sim. As empresas usam muito a teoria comportamentalista nos seus RHs, digamos assim, com esse mesmo intuito, de valorizar quem tem o comportamento que eles querem e levar à extinção aquele comportamento que não é desejado. Uma vez eu comprei um livro, eu nem me lembro mais o nome agora, que falava alguma coisa assim de corporações e tal, e eu fiquei interessada. Quando eu comecei a ler e vi que falava de Skinner, não sei o que tem, falei, tchau, chega. Nem li, parei na hora, que eu não quero nem saber disso daí. Porque isso é terrível, né? E tem muitas outras coisas que a gente faz na sociedade que estão baseadas nisso também. Né? Então, falar bem exagerado. Entrou, meu filho passou direto no vestibular e entrou na faculdade. Então vai ganhar um carro de presente. Não é o meu caso, viu? Não dei carro de presente para ninguém. Mas é alguma coisa assim, passou de ano. Então está querendo um computador novo, vai ganhar um computador novo. Isso não deixa de ser um prêmio. De pensar que eu estou premiando um comportamento que eu quero. Fale, Amanda. Uma pergunta. Nesse ambiente do EAD e tal, uma atitude comportamentalista poderia ser os professores que, se você não liga a câmera na aula, te remove da aula? Porque eu vi algumas escolas particulares fazendo isso. Nossa, que horror. Seria. Eu não sabia disso, mas é um exemplo terrível. É bem isso. Então, eu quero que todo mundo abra a câmera. Se não abre a câmera, eu ponho para fora. Olha que coisa maldosa. Eu acho que é maldosa. Eu não sei vocês, mas eu acho muito maldoso. Porque pode ter gente com a câmera quebrada, pode ter gente que não quer mostrar a casa, pode ter gente que está chorando, que não está passando bem. Sei lá, tem tanta coisa que justifica. Isso fugiria do sentido da educação, né? Eu também acho. Porque, na verdade, a educação é para você instruir todo mundo. E é para incluir, né? Não para excluir. É uma inclusão, exato. Não para excluir. É muito louco isso, né? Bom, vamos para humanista, pessoal. Quem aqui leu humanista? Ninguém, piorou. Eric. Bom, Eric, já temos uma pessoa. Eric, apareça aí, porque eu tô achando que você vai ser o professor agora, hein? Ou o aluno. Quem mais? Tem mais de 40 pessoas aqui, não é possível que ninguém mais tenha lido. A Vitória também leu. A Vitória também leu. Então, Vitória, Eric, a Amanda voluntária, bem voluntária, apontada pela professora. Então, vamos tentar aqui. Vitória, você pode ligar sua câmera? A Vitória já está com a câmera aberta, o Eric está tentando. Amanda, como que você acha que poderia ser um diálogo aqui entre vocês três? 2 alunos e uma professora. Olha o Eric, legal, Eric. Acho que foi, pera. Dá para ouvir? Tá, muito bom. E aí, Eric, você quer ser professor ou você quer ser aluno? Você não quer, você é esperto. Aliás, é o seguinte, ser o professor aqui é bom, porque o professor não fala nada. Então eu quero. Brincadeira. Então, vamos ver. Como que poderia ser o diálogo? Pode ser 3 alunos também. O que vocês acham? 3 alunos que estão estudando o mesmo conteúdo. Eu tenho uma amiga que foi visitar a Escola da Ponte. E só para vocês terem uma ideia, ela falou que ela foi recebida por uma aluna na entrada. A escola não tem porta, não fica fechada, você pode chegar a hora que você quiser na escola. Então, se você estuda no período da manhã, você pode entrar às 7, às 8, às 9, às 10, e pode não ir.
desde que o seu professor saiba onde você está, se você está na biblioteca pública ou em qualquer outro lugar. Então, existe essa liberdade. O importante é que o aluno esteja fazendo a atividade dele. Agora está com vocês. Vai lá. Eric, Vitória e Amanda. Podem improvisar aí. Boa tarde, Eric. Boa tarde, boa noite. Já comecei bem. Boa noite, tudo bom? O que você vai querer ver hoje? Eu tava meio fraco em, sei lá, acho que física tava meio ruinzinho. Em física? Então, mas o que você quer ver da física hoje? Que área? Pensando assim é difícil, porque a física é difícil, mas... não sei, se a gente for ver velocidade, aceleração, EMU, MRV, essas coisas. Tá, mas e você quer aprender isso como? Você quer pesquisar em livro? Você quer observar de alguma forma? Ver na internet? Como você quer fazer? Acho que uma coisa é a gente ler no livro, tentar entender a teoria, mas ver as coisas acontecendo, que eu acho que é o mais importante. Acho que é isso que falta para entender a matéria. O que você acha? Eu acho legal, a gente pode fazer uma observação hoje, por exemplo, da rua e ver, por exemplo, o movimento dos carros. Uma boa, mas... Nossa, quem mais que tá com a gente? A Vitória. Vitória, o que você acha? Você tem uma sugestão? Microfone. Não está saindo, Vitória. Agora sim. Agora foi. Eu acho essa ideia muito interessante em relação a observar os carros nas ruas para a gente estudar cinemática. Mas você quer ver isso hoje? Você pode ver uma coisa diferente também, se você quiser. Aí o Eric vai fazer a parte dele e você faz o que você quer ver hoje. Entendi. Então, isso eu acho muito interessante, porque a gente poderia medir a distância e conforme a cronometragem do tempo, daria para descobrir a velocidade média. Então vamos fazer isso hoje? Vamos. Pode ser. Muito bem. Então, esse foi um diálogo que pode acontecer numa escola humanista, porque a professora, ali no caso, ela está orientando como que o aluno vai trabalhar. Ele ia fazer uma observação, mas ela colocou, ele poderia assistir um filme, ele poderia fazer exercício, ele poderia fazer uma pesquisa na internet, teriam várias opções. E ela foi colocando e ela deu uma ideia. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Se a gente pegasse o diálogo do dia seguinte, o Eric e a Vitória trariam para a Amanda o que eles aprenderam a partir dessa observação. E, a partir dessa fala deles para a Amanda, ela atribuiria um conceito para eles, se eles estão aprendendo ou não. Então, o processo é sempre parecido com isso. Arnaldo, pode falar. Esse tipo de abordagem humanista, a escola ela tem que ter muitos recursos. Ela tem que ter laboratório, ela tem que ter assim, uma gama de universo, né, que fique disponível para os alunos ali, muito maior do que uma escola pública que não tenha nada. Exatamente. Não vai jogar o aluno no mundo para ele tentar resolver as coisas sozinho, não é isso? Está correto. A escola tem que ter muito equipamento, tem que estar preparada para tudo, tem que ter muitos professores muito bem formados para essa metodologia, e todo mundo tem que usar essa metodologia. É diferente de uma escola que, às vezes, fala assim, olha, o que predomina aqui é o construtivismo, mas tem professor que é tradicional, tem professor que usa histórico-cultural, tem professor que usa comportamentalista, né? Na humanista não existe essa possibilidade, porque a gente não tem salas de aula, então tem que ser realmente tudo dentro desse formato. É muito difícil a gente ter uma escola humanista, até por isso eu falei o nome das que a gente tem por aqui, porque é difícil, é muito fora da nossa realidade, e está centrada completamente no aluno. Mas agora a gente pode olhar para aquelas que estão centradas no processo, que valorizam bastante o aluno. Então, nós temos o construtivismo. Quem aqui leu o construtivismo? Eu, o Gabriel,
Quem mais? Eu li, Eu, professor. Thaís. A Thaís. Felipe também, Felipe? O Felipe. Opa, vai sair fogo aqui hoje. Ó, Felipe e Thaís no mesmo grupo, junto com o Gabriel. Franciele, você levantou a mão? A Franciele também. Tem mais alguém? 1, 2, 3, 4. Já temos 4 aqui. Quem gostaria de ser o professor? Ou a professora? Thaís, já que ninguém resolve, eu, democraticamente hoje eu estou optando aqui. Estou sendo comportamentalista. Então, a Thaís é a professora, Felipe, Gabriel, Franciele. É que está mais difícil agora, o pessoal está com a câmera aberta, né? Então a gente se confunde. E quem mais ficar? Então vamos fazer o seguinte, a gente fecha as câmeras, deixa só a deles aberta. Thaís, imagina aí como que você faria isso. Então, atualmente eu sou professora de matemática, então eu só consigo pensar em aulas de matemática, eu estava até pensando antes. Pode ir com a matemática mesmo, não tem problema, só que você está no construtivismo, que você valoriza o processo e o aluno. Então, como que você faria isso? Você não pode chegar e começar a escrever na lousa lá que nem uma doida, qualquer coisa assim. Então, eu acho que é o que eu estou tentando fazer, né? Porque a escola tradicional, a gente às vezes tenta fazer o construtivismo, né, na nossa cabeça, mas é mais complicado porque precisa da participação de todos os alunos. Então, primeira coisa seria, eu acho, né, na minha visão, conversar com os alunos para saber vamos lá, falar sobre estatística. Então, manda ver, está começando a aula, vai lá, Thaís. E aí, hoje, dia 25, vamos conversar sobre estatística. O que vocês conhecem, sabem sobre estatística? Estatística seria aquelas coisas que aparecem nos gráficos, essas coisas, professora? Sim, seria. Mas não só isso. Mas alguém tem mais alguma questão para levantar da parte estatística? Alguma dúvida? Alguma coisa que acha interessante? Viu alguma reportagem? Alguma coisa da estatística? Jogo de sorte caberia nesse ramo? Sim, caberia. E aí, Franciele, tá quietinha? E o que você acha de estatística? Então, Pro, sei muito pouco, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de você. Então, estatística, hoje a gente vai focar no conhecimento que a gente tem dos jornais. Atualmente a gente tem bastante coisa sobre... normalmente é para mostrar as informações para a gente. Então, eu acho bastante importante que todo mundo saiba analisar, ver o que está passando na estatística. Então, Oi, o Gabriel falou alguma coisa? Falei não, professor. Pode continuar. Então, hoje está muito em alta no jornalismo. O que está mais passando, né? Uma coisa atual seria o coronavírus. O que vocês acham? Que mostra as estatísticas corretas? O que vocês acham de tudo isso? O que vocês têm informação? Eu acho que não mostra, não. Não sei. Vocês acham que é muito superficial? Eu acho que muda o tempo todo. Tipo, ontem era uma coisa, hoje já é outra coisa, fica mudando, oscilando o tempo todo. É só isso que eu penso. Mas para que ela serve, professora? Oi, eu não entendi, Luiz. Para que a estatística serve? A estatística serve para várias coisas. A primeira delas, normalmente, é para mostrar para a gente, chocar a gente, né? As informações mostram para a gente, por meio de números, né? Porque a matemática também pode ser vista como uma linguagem, uma expressão. Então, se eles querem te mostrar incrível, ele vai falar 50% melhor do que outra coisa. Então, ele sempre vai te mostrar o número para falar, para te dar um referencial. Então, a gente sabe mais ou menos o que é 50% mais de uma coisa, ou 100% a mais, e aí ele vai te mostrar isso como forma de informação. Ok, então vamos parar.
Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Uma questão, Thaís. Quando o Luiz Felipe pergunta para você para que serve a estatística, se a gente tiver num consultivismo mesmo de verdade, você não responderia na hora. Você diria o seguinte: vamos pesquisar sobre isso. Tá? Então, essa é a deixa. Porque no consultivismo tem muito trabalho em grupo. Então, ela colocaria assim: olha, então, vamos fazer uma pesquisa, vocês vão ter 15 minutos, 20 minutos para olhar aí no celular e buscar alguma coisa que fale sobre isso. Em grupos, então, Luiz Felipe, Gabriel e Franciele formam um grupo, vão pesquisar sobre isso, coisa assim. Então, ela começou legal, que é saber o que os alunos sabem sobre isso, fazer esse levantamento, está corretíssimo. Segundo, o pessoal participou, também foi bom, né, que é um tipo de uma roda de conversa, que se fala muito em roda de conversa, também está ok. Só faltou avançar para pesquisa em trabalho em grupo. Daí teve uma outra coisa, Thaís, que você pôs um pezinho lá na histórica cultural, quando você falou do coronavírus. Porque, falando do coronavírus, você está considerando o contexto, né? Apesar que é difícil falar de estatística sem entrar num contexto, mas seria possível você pegar um caso hipotético e falar da estatística. Mas quando você vai e fala do coronavírus, você já está indo para abordagem histórico-cultural, porque você está considerando o contexto. Mas eu, pessoalmente, do que eu conheço de você, você é mais histórico-cultural do que cognitivista mesmo, porque em qualquer comentário que você faça, você tem o contexto colocado, né? Então, isso já ajuda a gente a pensar assim, que muito da característica que a gente tem já vai definindo a forma como a gente trabalha. Tá? É que eu tinha feito uma aula e eu fui para uma aula que eu já tinha feito, que eu usei o contexto. E como você falou, é muito forte em mim, é difícil até eu pensar. Exato. Não, eu entendo, porque eu conheço você, eu conheço seus comentários. Gabriel, pode falar. A minha pergunta é se seria possível utilizar essa metodologia para ensinar história, por exemplo, que eu acho que ficaria meio falho, né? Dá para ensinar todas as disciplinas. Todas, não tem dúvida. Como que você ensina história sem ter um contexto? Pesquisa. Não, você vai pesquisar, eu já entendi a questão que você está falando. Eu aprendi história sem contexto, gente. Não sei vocês pelo jeito foram diferentes, mas eu aprendi história sem nenhum contexto. Pega um livro e lê lá, olha, era assim, 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 assim. É sem considerar o contexto, Gabriel, que a gente vive hoje. Tá? Eu posso considerar o contexto da história lá de 1500, de 1700, tal, mas é sem considerar o contexto nosso de hoje. É nesse aspecto. Então, por exemplo, ensinar história no centro de São Paulo, ensinar história no Morumbi, ensinar história no ABC, ensinar história numa favela, é diferente, não é? Eu também acho que é diferente. Mas no consultivismo, pela teoria dele, não seria diferente, seria tudo igual. Essa que é a ideia. Porque eu só olho o conteúdo, eu não considero onde eu estou. Muito bem, vamos para a última, que eu estou ficando preocupada com o horário, para a gente ir terminando. Abordagem sócio ou histórico-cultural. Quem leu? Se apresente aí. Vamos lá. Matheus, quem mais? Vitor, exatamente, tudo isso se baseia em pesquisa. Esse livro da Mizukami é a tese de doutorado dela, que ela fez na UFSCar em São Carlos, tá? Foi uma pesquisa que ela fez, uma pesquisa bem longa, com muitos professores. Bom, vamos fazer o seguinte, como só apareceu o Matheus, que leu a sociocultural, e a Thaís praticamente foi uma professora histórico-cultural, acho que já deu para vocês perceberem como que seria muito parecido, mas considerando o contexto que foi o que ela fez,
né? Então, a gente já teria essa aula. Bem, essas eram as vivências, né, que eu tinha pensado para hoje. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, algum comentário para fazer? Deu para entender? Não deu? Como que tá? Deu para entender, sim. Agora, como tudo isso convive numa escola normal? Ah, Porque boa existem pergunta. professores com todas essas características, né? É assim, Arnaldo, a gente tem o projeto político-pedagógico que foi discutido na nossa aula anterior. Lembram que a Keila falou com a gente. O projeto político-pedagógico de uma escola, ele precisa explicitar qual é a metodologia utilizada pela escola. Então, geralmente, lá está escrito como é que a escola trabalha como um todo. Hoje em dia, eu acho que a maioria das escolas, nenhuma escreve que é tradicional comportamentalista. Elas pendem para o construtivismo ou para a abordagem histórico-cultural. Humanista a gente quase não tem. Só que a gente sempre tem um ou outro professor que não se encaixa muito bem ali. Principalmente se nós pensarmos nas escolas públicas, que o professor não faz escolha pela escola. Ele passa num concurso e daí ele vai escolher a escola, quer dizer, é meio difícil, é complicado esse processo. É diferente se eu conheço uma determinada escola e falo assim, aquela escola lá pensa da maneira como eu gosto, então vou me candidatar lá. Então, vou citar um exemplo, o Centro de Estudos Júlio Verne, que é em Diadema, não sei se quem é de Diadema conhece, mas é uma escola que tem abordagem histórico-cultural. Então, eu sabendo disso, posso me candidatar a ser professora lá, né? Mas uma escola pública é diferente. Então, geralmente, existe um pouco de diferença entre o projeto pedagógico e aquilo que a escola fala que faz, e o que acontece na sala de aula. Isso é menor se a gente vai para uma escola particular, porque na escola particular existe já um coordenador mais próximo, mais presente, que zela pela metodologia da escola que está presente no projeto pedagógico. Nas escolas públicas, isso é um pouco menos enfatizado. Pensando no contexto geral, qual seria a melhor metodologia para combater a evasão escolar? O que vocês acham disso? Qual seria a melhor metodologia para combater a evasão escolar? Está aberto aí, pode falar quem quiser. Professora, fale. Eu estava pensando, não sei se alguém colocou, agora que eu comecei a dar aula, eu pensei, cada pessoa, eu estava vendo bastante aula e a gente vai se analisando, né? E eu estava pensando que cada pessoa é totalmente diferente. Então, os alunos, quanto mais de formas a gente tiver de abordar esse aluno, eu acho que facilita bastante a gente conseguir que eles tenham interesse, né, pela aula e não evada. Mas é bem complicado você ter várias possibilidades de ensino, ainda mais remoto. Eu entendi. Quem mais quer falar? Eu acredito que a humanista seja muito boa também, porque se preocupa com o aluno, né? Então aí dá para discutir, dá para ver como que ele entenderia melhor. Acho que alcança melhor para que todos os alunos realmente entendam o conteúdo, né? E interajam também. É essa linha mesmo, Gustavo, que fez a pergunta. As melhores metodologias seriam aquelas que consideram o aluno no processo. Então, é onde o aluno não é passivo. Porque se o aluno é passivo, ele não está nem aí com nada. E ele está a um passo de sair para fora e falar, olha, já estou de saco cheio, não vou mais ficar aqui. Agora, se ele é parte integrante daquele processo, se ele se sente acolhido, ele vai ter vontade de participar. E isso acontece na humanista, na construtivista e na histórico-cultural, porque o aluno é ativo o tempo todo. A gente vai ter um próximo texto que vocês vão ler, que é sobre metodologia ativas, é o primeiro capítulo desse livro. E lá mostra alternativas de estratégias que a gente pode usar para os alunos serem ativos. Então, ele ajuda nesse aspecto de diminuir a evasão. Então, como que eu diminuo a evasão? Priorizando o aluno, dando um papel de destaque para ele, não deixando ele apenas como passivo.
Essa é a minha opinião. Ok. Alguém levantou a mão aqui. Matheus, pode falar. Professora, só uma dúvida, assim, né? Igual a senhora falou, vou até ligar a câmera aqui. Opa. Consegui um lugarzinho aqui, eu tô na casa do meu pai hoje, isso tá um pouquinho difícil. A casa de pai é sempre bom, né? Fala a verdade. Aí liberaram um quartinho aqui para mim. Por exemplo, um projeto político-pedagógico da escola, às vezes, como a senhora falou, né? Pode estar escrito algo, né? Mas que é diferente na prática. Que eu estou num colégio particular, e pelo que eu estou aprendendo aqui, né? Nessa UC, as orientações que é dada para a gente, a forma como que a gente aborda os alunos, como que a gente avalia, como que a gente dá pontuação, parece muito, muito, muito com comportamentalismo, como se diz? Não é fragmentado, como que é? Quando uma coisa fica disfarçado. Disfarçado, isso, essa é a palavra. Parece muito com comportamentalismo disfarçado, né? Existe isso, professora? Existe. Um disfarce? Existe muito, viu? Existe muito. Porque, veja só, os pais, eles não conhecem isso que vocês estão aprendendo, estão lendo aqui. Vocês estão fazendo isso porque vocês são professores. E outros serão ainda, né? Agora, as pessoas não estão acostumadas com isso. E muitos dos pais de hoje, eles vivenciaram uma educação tradicional e comportamentalista. E eles pensam assim, não, isso funciona, né? Então, quando alguém anuncia isso, ele fala, isso eu quero. Ou então, eu escrevo no projeto pedagógico, que é construtivista, porque é uma coisa da moda, digamos assim, mas a minha prática, para eu conquistar os pais, eu faço algumas ações que são comportamentalistas. Isso é muito comum nas escolas, é muito comum ter essa incoerência. Por isso que é importante nós, professores, dominarmos essas teorias, né? Sabermos como que elas acontecem. Porque às vezes a gente faz alguma coisa sem saber. Ok, muito bem, Matheus, obrigada pela sua participação. Obrigado, professor. Mais alguma questão? Algum comentário? Eu vejo muito isso que estava falando, principalmente dessas coisas dos pais terem vivido esse outro tipo de educação pelo meu próprio pai. A gente tem um espaço de reforço e ele precisou parar de dar aula e ele passou essas aulas para mim. E eu vejo, assim, muito claro da diferença das aulas que ele dava para os alunos que eu dou aula hoje e para as aulas que eu dou. Tipo, eu estava conversando isso hoje, os meus alunos estavam passando isso para mim, que eles aprendiam com o meu pai porque eles eram muito forçados, que ele era muito bruto, assim, sabe? De ser bem rígido, de ser bem duro. E eu já não consigo ser tão assim com eles por entender, eles são, né, bem adolescentes também. E eu sei que não adianta tanto, porque você enfia muita coisa na cabeça, mas a pessoa depois esquece, é isso. Passou o vestibular, passou toda a informação, foi embora e acabou. Porque não teve um interesse verdadeiro pelo conteúdo, assim. Não teve uma preocupação verdadeira deles gostarem de estudar aquilo e de querer entender realmente. Então, eu vejo muito disso, dessa diferença com o meu pai. Porque meu pai já é um senhorzinho, já é um senhor idosinho, então... Muito legal, muito legal esse comentário seu, Júlia, porque ele é bem real, né? Está no seu dia a dia, na sua realidade, e retrata o que a gente vê, né? Emanuele, seu microfone está aberto. Isso, obrigada. Então, é interessante porque as pessoas mais velhas têm essa tendência mesmo, né? Porque elas foram educadas assim. E se o seu pai não estudou isso que a gente está estudando, ele acha que aquilo lá... Não é porque está errado, viu, gente? Não é isso, não. Todo mundo pode aprender com qualquer uma dessas abordagens do processo ensino-aprendizagem. E tem gente que até prefere o tradicional. Eu acho que vai de cada um, não tem problema. Mas eu digo que a própria personalidade que a gente tem, a forma como a gente vê o mundo, ajuda a definir isso. Eu já citei isso na Thaís, e você é outro caso. Você fala assim, olha, eu não consigo ser igual ao meu pai. Lógico que não, você é você, né?
É perfeita esse comentário. Legal. Obrigada por compartilhar. Muito bom. Obrigada, professor. Mais algum comentário? Não? Leitura da próxima semana, então, é sobre metodologias ativas. Primeiro capítulo, já está lá no Drive, claro, e a gente vai comentar daqui a 2 semanas. E quando a gente for comentar isso, a gente já vai falar um pouquinho da questão de como a gente vai elaborar o plano de aula e como que a gente vai compartilhar isso com as escolas, tá? Eu já comecei a discutir isso, a gente já está consultando as escolas para ver a possibilidade, e vai ser muito legal, porque o trabalho que vocês farão não será um trabalho hipotético, será um trabalho que poderá ser colocado em prática. Alguma dúvida antes da gente encerrar? Alguma questão? Não? Obrigada. Olha, da minha parte, eu achei que foi muito legal a aula, acho que a gente alcançou o objetivo, e pela carinha que vocês estão fazendo aí, balançando a cabeça, assim, até o Eric, que estava de câmera fechada, o Matheus, eu acho que também foi legal, né, para vocês. Vejam como a gente pode ser criativo no online, né, e buscar alternativas. E como a formação da gente também é sempre permanente. Porque o ano passado eu não tive ideia de como fazer isso com o pessoal, daí eu descobri o psicodrama, vivenciei uma situação e com vocês já foi possível. Então, na vida é sempre assim, né? A Thaís também já está começando a perceber isso, ela já está como professora e agora ela já começa a vivenciar, olha, então tive uma experiência, mas eu posso fazer melhor aqui, ali, e assim a gente vai indo. Muito legal, gente. Obrigada pela participação, até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, professor. Até mais, Obrigado. professora. Olha, Obrigado, o destaque professora. da Boa noite, noite. o destaque da noite foi o Arnaldo, né, gente?